Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. Não esquece de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e dar um joinha no áudio de hoje, tá bom? Vamos lá então aprender um pouquinho com o que está escrito na história registrada nesse trechinho da Bíblia que nós estamos estudando essa semana. E olha só, depois de o homem de Deus, segundo a Bíblia, essa é a designação, né, ou o profeta anônimo, chegar e falar lá com Jeroboão, repreender, né, e acontecer tudo aquilo na frente do altar. Diz que Deus havia orientado este homem a não voltar por um certo caminho. E aí avisa que não era para ele parar, não era para ele comer, foi uma orientação de Deus para quem foi levar um recado para Jeroboão. Só que essa história, gente, é meio estranha, né? Olha, no mínimo estranha, viu? Você lê assim e fica, nossa, mas o que é isso? Veja que esse homem voltou por um caminho e daqui a pouco um outro homem de Deus, um sacerdote velho, a minha Bíblia diz assim, né? Um sacerdote velho, ouviu falar que aquele homem que foi repreender Jeroboão estava ali perto. Aí ele falou, então arruma aí o meu jumento que eu vou atrás desse homem. Né? Vamos dizer, dois líderes religiosos, um querendo encontrar com aquele que foi levar a notícia. Só que, quando esse sacerdote velho chega para falar com o homem de Deus, ele diz que Deus também tinha falado com ele para ele ir lá na casa dele comer, para ele se desviar do caminho. Só que a Bíblia deixa claro, escrito, que esse sacerdote velho, é a expressão que está ali, né? O sacerdote mais idoso, ele mentiu propositadamente. Aí você vê, né? Você vê. Eu fiquei pensando, tem pessoas que são líderes religiosos e que mentem abertamente. Tá aqui um exemplo na Bíblia, né? E a gente às vezes confia tanto no ser humano, deposita todas as esperanças no que um ser humano fala, que a gente se machuca muito, se decepciona muito. Mas é que a nossa expectativa em relação ao ser humano está muito alta. Nós não devemos depositar, essa história me ensinou isso, sabe, gente? Que nós não devemos apostar todas as fichas, né? Como diz o ditado, o termo coloquial, por aí. Todas as fichas em seres humanos, porque eles podem uma hora estar com Deus de verdade, outra hora não estar com Deus. Diz que esse sacerdote mentiu claramente para o outro homem de Deus. E aí diz que ele não só mentiu, mas ele insistiu na mentira. Ele insistiu, reiterou, não, foi Deus que mandou. O homem falou assim, não, mas Deus não me mandou comer nem ir por esse caminho, não, mas Deus apareceu para mim e deu uma nova ordem para você. Isso me faz aprender uma coisa também, dessa história, desse trechinho aqui. Tanto que a gente não deve, né, confiar na palavra de um ser humano por inteiro, a gente deve ir à Bíblia, à palavra de Deus e analisar. O apóstolo São Paulo, ele fala que a gente deve ouvir alguma coisa e averiguar. Mentes pensantes, inteligentes, ligadas a Deus, elas averiguam. Não é para você estar desconfiando de tudo e de todos e viver naquela coisa louca, né? Eu não sei, eu não confio no ser humano. É para você desconfiar da palavra da pessoa no sentido positivo, de analisar, de averiguar, não já julgar que ela é má, não já julgar que ela é horrível, não já julgar que ela está mentindo. Averigue, analise. Né? É o conselho de Deus. Se o sacerdote velho que mentiu, né, para provar, pelo que eu vejo ali, foi um teste para o homem de Deus, para ver se ele permaneceria fiel ao que Deus disse. Se ele tivesse falado, você deve prestar atenção, você deve ouvir o que Deus tem para dizer, o homem de Deus, né, continuaria seu rumo, seguiria o seu caminho. Agora, se o homem de Deus tivesse consultado a Deus, por exemplo, né, o sacerdote tivesse chegado nessa forma mentirosa, mas ele tivesse consultado a Deus, deixa eu averiguar. Deus, do jeito que o senhor falou para mim que não era para parar, agora o senhor está falando que é para parar e é para comer? Era simples, era ou não era?
Mas a gente tem essa tendência, né? De antes de confiar no que Deus diz, a gente confiar no que o ser humano diz. Mais uma vez, a gente crendo mais no visível do que no invisível, quando tudo que Deus dá são orientações diretas, né? São orientações para o coração da gente, para a vida, na mente. Ele fala quando você está orando. Deus comunica através da Bíblia, através da natureza, diretamente ao nosso coração. São várias formas de comunicação de Deus. Às vezes você está buscando uma resposta, pede para Deus para orientar a leitura da Bíblia naquele dia e Ele dá uma resposta baseada na leitura da Bíblia. Às vezes analisando como Salomão, a natureza, né? Você vê a digital divina que te ajuda a ter uma ideia, uma saída. Né? São formas, mas no caso do homem de Deus, Deus falou diretamente com ele e ele poderia ter conversado com Deus, pedir orientação. Será que isso está vindo do Senhor mesmo, meu Deus? Não é porque a pessoa se identificou como sacerdote de Deus que ela é da parte de Deus. A gente tem que averiguar, comparar a Bíblia, por isso que a gente está estudando a Bíblia. Qualquer líder religioso que quer que ele diga para você, analise com base na Bíblia. Né? E se você precisar de um estudo comparativo, eu tenho um estudinho muito legal, que tudo que fala sobre pecado na Bíblia, saúde, é interessante, né? Fala sobre saúde na Bíblia. Detalhes assim específicos, né? Sobre fé, sobre salvação, sobre a morte, vida após a morte, como é que funciona isso, quando alguém vem dizer a respeito disso, o que a Bíblia de fato, comparando o Novo e o Antigo Testamento, versos aqui, versos lá, a Bíblia tem que ser estudada por um todo, né, completa, senão as pessoas enganam umas às outras mesmo com intenção própria, como Jeroboão fez, né, era para benefício dele, e Deus está ensinando que não é para a gente ser assim. Filho de Deus está à frente, porque ouve os conselhos de quem está à frente. Vamos orar então, pedir para que Deus nos ajude a consultá-lo mais, analisar à luz da sua palavra, qual é o entendimento correto daquelas pessoas que chegam até nós para dar umas dicas, dar uns conselhos, ou até mentindo em nome da verdade, né? Você acredita? Você já foi ludibriado, já foi enganado? Pois é. Quem sabe se tivesse consultado a Deus, eu já fui e já vi na minha vida. Puxa, eu devia ter pedido para Deus, eu devia ter orado antes, que eu não teria sido enganada. E Deus não deixa filho dele ser enganado se a gente consulta ele, viu? Isso é certo. Vamos pedir para ele que nos ajude a consultá-lo também, então, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude, decisão no dia, hoje, na vida? Bora lá? Se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos conversar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor deixou assim escrita essa história, eu acho tão esquisita, né? Um homem que diz ser de Deus, desviando outro homem que vinha da tua parte, mas em tudo que o Senhor deixa escrito é para a nossa vida, por isso, por tantos séculos foi conservada a tua palavra, para ajudar a gente. E tiro uma lição para mim, que eu preciso consultar mais ao Senhor. Procurar saber para que realmente não me decepcione, para que realmente a gente não se machuque tanto. Ajuda a gente a buscar ao Senhor, consultá-lo mais, averiguar contigo para que vá bem as nossas decisões. Não torne em mal o bem que o Senhor deseja dar. É o que eu te peço e por tudo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.